mais uma videoaula do meu canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre a função PROC-V. Nós vamos combinar PROC-V com uma outra função para fazer uma fórmula automatizada aqui, né? O meu objetivo é criar uma fórmula aqui que retorne 4 informações, mas para que não seja necessário fazer 4 funções, onde vai mudar um detalhezinho só, que é o número da coluna, a gente vai combinar a função PROC-V com a função coluna. E aí fazer uma fórmula com funções alinhadas e conseguir fazer apenas uma fórmula, né? Automatizar esse processo, né? E aí a gente aproveita e já conhece, né, a PROC-V também com a função coluna. Também vai ter um detalhe sobre fixar células, que vai ser importante aqui. Então vamos lá, vamos para a prática. Qual é o meu objetivo aqui? Eu tenho uma tabela de funcionário com valor de venda, então o valor de venda para cada funcionário aqui, e eu preciso calcular 4 colunas aqui: valor da comissão, prêmio, bônus, resultado das vendas. Essas informações estão aqui, ó. E elas vão levar em consideração o que? A faixa de vendas. Então, por exemplo, a Ana, que vendeu 1.369, ela vai se encaixar aqui, ó, nesse último intervalo, de 1.000 em diante. Então, ela vai ter um valor de comissão de 300, prêmio de 150, um bônus de 150 e um resultado ótimo. Como é que eu faço isso aqui? A primeira fórmula, tranquilo. PROC-V, se você já assistiu a aulas aí no meu canal, eu já expliquei sobre a PROC-V. Então, bem tranquilo. Vamos fazer uma PROC-V aqui para retornar o valor da comissão. Então, venho aqui na guia Fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Valor procurado, valor de venda, que está aqui. Matriz tabela, a tabela que eu procuro, né, que eu começo na faixa de vendas, né, que está aqui, ó, clico, seguro e arrasto. Lembra de começar sempre onde tem o valor que você procura, né? A primeira coluna tem que ter o valor que você procura. O número da coluna, aqui eu vou digitar primeiro, tá? Mas depois a gente vai alterar isso aqui, porque é isso aqui que a gente vai trabalhar para tornar isso aqui dinâmico. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3. Eu quero a comissão, então coluna 3. Também lembra de contar sempre a partir da coluna que você seleciona em matriz tabela. E o procurar intervalo 1, porque é um valor aproximado, né? Não é um valor exato. Existe uma faixa de valores aqui. Então, ela tem aqui um valor de 1.369. Esse valor não aparece aqui, ele é de 1.000 em diante. Então, não poderia ser um valor exato, tem que ser um valor aproximado. Vou clicar em OK. Ó, resultado 300. Então, está aqui, ó, Ana, de 1.000 em diante, 300 de comissão, está certinho. Agora, eu teria que fazer isso aqui de novo para retornar o prêmio e mudar, ao invés de ser coluna 3, coluna 4. Depois o bônus, coluna 5, resultado da venda, coluna 6. Observa que é uma sequência, 3, 4, 5, 6. Então, eu consigo usar uma função que faz essa sequência de números, 3, 4, 5, 6. Essa é a função coluna. Eu não preciso fazer função por função e ir trocando esse número. Como é que a gente usa a função coluna? Vou clicar aqui no resultado, vou clicar no inserir função. Aqui eu tenho o número índice coluna, vou apagar esse número 3 e vou inserir a função coluna. Vou clicar na setinha aqui. A função coluna está aqui, ó, tá como col. Tem esse detalhe também. Dependendo da versão, pode ser col ou coluna. Ela está aqui porque eu usei recentemente, mas se ela não aparecer para você aqui, porque aqui aparecem as últimas funções que foram usadas, clica aqui, ó, em mais funções. Ele vai abrir a caixa do inserir função com todas as funções. Aqui ele abriu na categoria pesquisa e referência, porque foi a última que eu usei. Se você não souber a categoria, pode clicar aqui, escolher tudo. Aparecem todas elas em ordem alfabética. Mas o que eu preciso é aqui mesmo, pesquisa e referência, col. E vou clicar em OK. Dentro dessa função col, ela tem apenas um argumento, que é a referência. Então, ó, observa o seguinte, se eu clicar em qualquer célula da coluna A, o resultado é 1, porque A é a primeira coluna do Excel. Se eu clicar em qualquer célula da coluna B, o resultado é 2, porque B é a segunda coluna do Excel, e assim por diante. Então, o que eu quero aqui? Eu quero 3, ó. 1, 2, 3. Lembra que a comissão é a terceira coluna. Então, qual é a terceira coluna do Excel? Coluna C. Ó, A, B, C. 1, 2, 3. Vou clicar em qualquer célula da coluna C. O resultado vai ser 3. Certo? Então, função coluna retorna o número de uma coluna. Então, se eu cliquei aqui, ele vai retornar 3. É isso que eu preciso. Se eu voltar aqui na PROC-V, eu também consigo alternar. Clico em col, aparece col. Clico em PROC-V, aparece PROC-V. Eu tenho aquele menu 3 de anteriormente. Só que agora eu não digitei. É um resultado de uma função. Eu vou clicar em OK.
Tem o mesmo resultado que eu tive antes. Vou copiar essa fórmula aqui para o lado. Ó, aqui ele deu um prêmio de 30. Então vamos ver. Ana tem aqui. A Ana tem que ter um prêmio de 150. Por que ele deu 30 aqui? Agora a gente tem que estar atento ao cifrão. Porque ó, quando eu copiei aqui para o lado, o que aconteceu? Ele mudou a referência aqui da tabela. Eu vou chegar essa barrinha de rolagem um pouco para cá. Diminuir o zoom, né? Diminuir o zoom é melhor. E vou clicar 2 vezes aqui. Ó. O que aconteceu? Ele andou uma coluna para o lado. E aí ele está buscando essa informação para cá. Já não procura aqui. Outra coisa é o seguinte. Ó. Esse valor procurado já não é mais a coluna C. Aqui eu tenho o valor procurado C3. Quando eu copiei para o lado, ele veio para o D3. Não pode. O valor procurado é sempre o valor da venda. Então, eu vou ter que fixar esse valor da venda e fixar a matriz tabela. Vamos lá. Vamos voltar na primeira fórmula. Clicar no inserir função. Vou fixar já aqui a matriz tabela com o F4. Quando eu pressiono o F4, ele fixa linha e coluna. Beleza. Aqui para a matriz tabela, isso aqui é suficiente. Agora, aqui tem um detalhe importantíssimo. Eu vou selecionar e pressionar o F4. O que vai acontecer? Ele vai fixar linha e coluna. Fixando a coluna, eu consigo copiar a fórmula para o lado e ele vai fixar a coluna C. Ok, isso que eu preciso. Agora, depois eu não vou conseguir puxar isso aqui para baixo, porque ele vai fixar na linha 3. Então, a fórmula vai ser baseada toda nesse valor aqui, 1.369, que é o valor de venda da Ana. Então, não pode. Eu tenho que fixar a coluna C. Ela não pode andar para o lado. Mas o número 3, ele pode vir para baixo. Na verdade, ele deve vir para baixo, para vir procurando os outros valores. Então, como é que isso é feito? Selecionei e pressionei o F4. Ele fixou ali em coluna. Com isso aqui selecionado, eu vou pressionar o F4 novamente. Quando eu pressiono o F4 novamente, ele fixou a linha. Mas não é isso que eu quero. A linha tem que ficar solta, ela tem que descer. Eu quero fixar a coluna. Aí eu pressiono o F4 novamente. Aí ele fixa a coluna. Então, se você pressionar F4, ele fixa a linha e coluna. F4 de novo, fixa a linha. F4 novamente, ele fixa a coluna. E se der um F4 novamente, ele tira esse cifrão. Então, o importante aqui é saber trabalhar com o cifrão. Eu vou fixar só a coluna C para não andar para o lado, mas eu vou deixar livre a linha 3. E ó, estou usando a função coluna para retornar a terceira coluna aqui. Vou clicar em OK. Vou puxar isso aqui para o lado. Ó. Agora funcionou. Ó. 150 é o valor de comissão da Ana. Aqui, ó, se você reparar, vou dar um clique no inserir função, coluna 3, porque é a coluna C. Quando eu puxei para o lado, ele veio para a coluna D. Ó, coluna D7, coluna 4. Quando eu puxar mais um, ele vai para a coluna E, aí vai ser 5. Mais um para a coluna F, 6. E aí eu consigo retornar todas essas informações aqui da Ana. E aí agora, como a minha ideia é fazer uma fórmula só, eu copio isso aqui para o lado e depois para baixo. Ó, clico, seguro e arrasto para baixo, eu consigo retornar todas as informações fazendo apenas uma fórmula. Então, trabalhando com a função coluna para tornar isso aqui dinâmico, para que eu não precise fazer fórmula por fórmula. Ele vem andando aqui, coluna 3, 4, 5, 6. E trabalhar com o cifrão, né? Fixar a coluna C para ela não andar para o lado, mas deixar a linha 3 solta para ela descer aqui procurando outros valores. E aí, para finalizar, é só somar aqui, né? Vamos fazer uma autossoma aqui, ó. Clico no autossoma. Ele já pega todas as informações, não tem problema ser texto aqui que ele vai ignorar. Dou um Enter e aí dou um duplo clique aqui para copiar a forma para as outras células. Então, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula sobre PROC-V e função coluna, combinar essas duas funções para tornar esse número coluna dinâmico e o detalhe importantíssimo do cifrão, né? Fixar só a coluna, não fixar a linha. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha aí para que seus amigos também fiquem sabendo desse conteúdo. Abaixo do vídeo você vai encontrar essa planilha. Faz aí o exercício, baseado aqui no que eu te expliquei. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.